E 7 brasileiros foram selecionados para pesquisar o coronavírus. Eles vão receber bolsas de estudo da Dimension Sciences, que é uma organização dos Estados Unidos, mas fundada por uma brasileira na área da saúde. Um dos escolhidos foi virologista e doutorando em imunologia pela Universidade do Rio de Janeiro, que é o Rômulo Neres, com quem agora eu tenho o prazer de conversar e já lançar minha primeira pergunta. Rômulo, você está indo para lá passar uma temporada e aprender um pouco mais sobre o coronavírus e o que ele pode causar. Com a gente, é isso mesmo? Então, sim, foi por aí, olá, obrigado pelo convite. É muito interessante essa oportunidade que a gente está tendo, porque, de fato, 7 brasileiros foram escolhidos para ter essa oportunidade, mas esse ano as coisas foram um pouco diferentes, exatamente por causa da pandemia. Essa ONG, essa organização americana da Dimension Sciences, resolveu investir em brasileiros para que eles pesquisassem o coronavírus exatamente aqui no Brasil. Então, acabei de voltar de um período nos Estados Unidos e vou ser financiado por essa ONG para aprimorar os meus estudos em coronavírus aqui e me comunicar diretamente com o board, com o comitê deles lá em Washington. Esse período de pesquisa de vocês, Rômulo, é para... A gente está falando tanto de vacina, de medicamento, o objetivo principal também é essa mesma vertente? Então, na verdade, a gente tem esses 7 estudantes, esses 7 profissionais, eles têm objetivos bastante diferentes, mas todos eles convergem para um único objetivo: providenciar soluções para a pandemia de coronavírus que a gente está tendo. O meu caso, mais especificamente, ele se baseia exatamente em entender como essa doença funciona. A gente ainda não tem um tratamento específico que seja eficiente e escalonável, e a gente também não tem uma vacina ainda disponível. Mas a grande questão é que a gente, para chegar nesses estágios, a gente tem que entender exatamente o que acontece com o indivíduo que está infectado. O meu papel com essa bolsa é exatamente tentar entender os mecanismos pelos quais a pessoa infectada pelo novo coronavírus manifesta a Covid e quais são as possíveis complicações, quais são os mecanismos associados a isso. Rômulo, nós, ao longo dessa pandemia que a gente está passando aqui no Brasil e também no mundo todo, o número de pesquisas publicadas só nessa área, ele é gigantesco. E muitas pessoas também falam em relação às informações que elas vão mudando. E claro que isso é inevitável, né? Vocês estão ali naquele campo de pesquisa trazendo as informações e, ao mesmo tempo que chega algo novo, algo também acaba sendo revelado, um passo ali, um de cada vez. É um processo lento e também gradual, né? Sim, é um processo demorado, exatamente porque a gente tem essa urgência, esse sentido de urgência por causa da pandemia, mas o que a gente está vivenciando é uma corrida contra o tempo, de certo modo, sim. Ainda assim, os virologistas, os cientistas de modo geral, os imunologistas, os fisiologistas que estão debruçados sobre essa questão, eles estão prezando em fazer ciência de qualidade, em ciência que seja de fato eficiente para combater isso, e exatamente por isso muitas perguntas são feitas durante o caminho, muitas respostas são achadas no processo, outras perguntas têm que ser feitas novamente, mas a gente espera que em breve a gente possa de fato já conseguir contornar isso e apresentar de fato uma solução para a humanidade durante essa pandemia. Rômulo, é bom para a gente ressaltar para quem está nos acompanhando que é, como dissemos aqui, um vírus novo. E ainda por mais, como nós falamos também sobre as inúmeras pesquisas que estão sendo publicadas, as informações elas vão chegando e é difícil entender o que esse vírus pode causar ainda no nosso corpo. Está aí tamanha dificuldade para encontrar vacina e um teste que seja realmente eficaz, com resultado positivo. Sim, a gente tem, para testagem, no momento a gente tem 2 testes principais, o padrão ouro, que é o mais utilizado e mais recomendado é o PCR, e ele tenta identificar nos indivíduos se você tem a presença do genoma da sequência do vírus, porque indivíduos que estão com uma infecção, eles costumam dar positivo para esse teste. A grande questão é que esse teste é um teste que é relativamente caro, é um teste que é difícil de você fazer em quantidades muito grandes. Então, a gente tem uma série de grupos de pesquisa também que estão tentando encontrar maneiras de simplificar esse processo. O outro teste é o da sorologia, que aponta a presença de anticorpos, mas esse teste ele não identifica se a gente está tendo uma infecção ativa no momento. Ele é eficiente apenas para descrever se a gente teve contato com o vírus há pouco tempo atrás ou algum tempo atrás, mas ele não chega a apontar nada sobre o cenário atual da infecção no indivíduo. Rômulo, você tocou num assunto que é super importante em relação a teste, porque nós ouvimos algumas declarações que o sorológico, aquele que é feito através do sangue, ele não chega a ser absolutamente fidedigno. Ele pode ter um resultado, um falso negativo, ou então um falso positivo.
Sim, a maior preocupação, na verdade, com os exames sorológicos, eles são testes que checam de fato a presença de anticorpos, e a maior preocupação com os grupos de estudo que têm pesquisado, né, os testes sorológicos é o que a gente chama de reação cruzada. É a possibilidade de que um teste desses dê positivo, apresente um sinal positivo, por causa de anticorpos que são parecidos, mas que não necessariamente são contra o novo coronavírus. No caso dos coronavírus, de modo geral, esse é um vírus, essa é uma família de vírus bem grande, a gente tem uma série de outros coronavírus que circulam, inclusive 2 dos vírus que causam resfriados, resfriado comum, o simples, eles são também da família dos coronavírus. E uma preocupação muito grande, né, com reação cruzada é de fato a possibilidade de um teste sorológico apresentar um falso positivo por causa de uma exposição prévia a algum dos outros coronavírus que causa resfriado. Tá aí a importância de aprimorar esses estudos e a gente continuar com uma equipe que permanece trabalhando em cima desses resultados para trazer o melhor aprimoramento na medida do possível. Rômulo, nosso tempo infelizmente já acabou, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. E se você gostou desse conteúdo, nós temos vários outros para você lá na nossa plataforma do YouTube. Vai lá, se inscreve, clica naquele sininho que você vai receber uma notificação todas as vezes que um conteúdo, um vídeo for postado por lá. Claro, você leva a informação sempre para onde você estiver.